A paz do Senhor Jesus Cristo. A palavra de hoje está no livro de Números, capítulo 11. Eu vou ler aqui, começar no primeiro, para vocês entenderem um pouco a história. Então o povo começou a se queixar, falando o que era mal diante do Senhor. E quando o Senhor o ouviu, sua ira se acendeu e o fogo do Senhor irou e rompeu entre eles e devastou as extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, e este orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Por isso aquele lugar foi chamado tabernáculo, porque o fogo do Senhor se acendeu entre eles. Os estrangeiros que estavam no meio deles começaram a desejar muitas certas comidas, e até os israelitas também voltaram a reclamar, dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que eu comia de graça no Egito, e dos pepinos, dos melões e dos alhos poró, e das cebolas e dos alhos. Mas agora o nosso ser definha, não tenhamos nada a não ser esse maná diante dos nossos olhos. Aqui está falando de umas pessoas que foi tirado do cativeiro, que era escravo no Egito. Eles viam a grandeza de Deus, tudo o que Deus fez por eles. Deus abriu o mar vermelho para eles passarem quando o faraó estava atrás deles, quando ele estava saindo do Egito. Deus fez grandes milagres no deserto, no lugar onde não tinha água, não tinha nada. Deus fez grandes milagres, deu água para eles beberem, deu comida, maná, caiu do céu para eles. Deus preparou carne. Deus preparava uma nuvem para o proteger do sol, e à noite Deus preparava um fogo para clarear para eles. E mesmo assim, essas pessoas que viam o que Deus fazia por eles, eles estavam reclamando, e eles ainda estavam sentindo saudade do Egito, de onde eles eram escravos, porque aqui está falando que os israelitas também estavam. Não era 100% das pessoas que estavam nisso, mas tinha as pessoas ali no meio e ainda estava sentindo falta desse tipo de comida. Então, eles vendo todo o milagre que Deus tinha feito, ele estava com saudade daqueles tipos de comida. Então, aqui eu vou trazer rapidinho para a nossa vida hoje. Quando nós estávamos no mundo que nós não conhecia Jesus, às vezes era pessoas que se prostituía, era pessoas mentirosas, idólatras, era pessoa que estava comendo a migalha de Satanás. Só que quando nós o aceitamos a Jesus, Jesus começa a mudar a nossa história. E quando Jesus vai mudando a nossa história, em meio ao processo, nós temos muitas dificuldades. Aí nós começamos a desacreditar do Senhor. O Senhor tira a pessoa do mundo, limpa ela, coloca uma pessoa digna que a sociedade começa a o conhecer, só que por causa das dificuldades, nós começamos a nossa fé diminui diante de Deus. Só que não é assim. Se você quer receber a sua vitória, você tem que passar pelo processo. Peça para o Senhor misericórdia e graça para você conseguir passar pelo processo, porque o Deus que estava lá no deserto com essas pessoas é o mesmo Deus que está hoje cuidando de mim e de você. Não desista do seu propósito. Busque ao Senhor. O adore em meio ao deserto, em meio à abundância. Que Deus ele é contigo. E agradeça quando você tiver o muito e também quando você estiver o pouco. Porque quando você estiver agradecendo no pouco, Deus te colocará no muito. Porque Deus ele conhece o oculto e o escondido do meu coração e do seu coração. E aceite a Jesus enquanto se pode achar. Jesus está voltando, ficou essa palavra em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo.